padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Aqui estamos por graça de Deus. Vivemos por graça de Deus, porque a vida que temos é dom de Deus. Por isso mesmo somos sempre desafiados a fazer da nossa vida um instrumento do amor, porque a nossa vida é dom de Deus. Por isso o tempo da Quaresma chama-nos, pois, à conversão, rever a vida. Temos que nos qualificar. Celebramos hoje o primeiro domingo da Quaresma. Somos interpelados a renovar nossa atenção aos apelos de conversão, qualificando nossa vida à luz dos valores do Evangelho. Só a força de Deus, meu irmão e minha irmã, nos sustenta e fecunda este caminho. Inspire-nos grande abertura a saber que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Rico é o comentário de Santo Ambrósio, bispo, sobre o Evangelho de Lucas, quando diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, foi de propósito conduzido ao deserto a fim de provocar misteriosamente o diabo, pois se não o combatesse, não o teria vencido em nosso favor, para libertar aquele Adão do exílio. Quis assim provar-nos pelo próprio exemplo que o diabo tem inveja dos que se empenham em progredir. E por isso, urge que nos acautelemos para que a fragilidade da alma não impeça a graça do mistério. Somos chamados a reconhecer então que 40 dias é um número místico. Somos chamados a nos lembrar com efeito de que 40 dias foram os dias que jorraram as águas do batismo. E o profeta, só depois de santificado por um jejum de 40 dias, recebeu a graça de um céu sereno. Também o santo homem Moisés só mereceu receber a lei após ter jejuado por igual número de dias. Foi ainda após esse mesmo número de anos que nossos pais, vivendo no deserto, obtiveram o pão dos anjos e a graça de um alimento celestial, pois somente depois do tempo estabelecido por este mistério que é e que está nesse número, mereceram entrar na terra prometida. Foi ainda após este mesmo número de dias em que o Senhor jejuou que se abriu para nós a porta do Evangelho. Portanto, se alguém deseja alcançar a glória do Evangelho e o fruto da ressurreição, não se furte a esse mistério do jejum. Moisés na lei e Cristo em seu Evangelho nos indicam pela autoridade dos dois testamentos como sendo uma prova autêntica de virtude. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amados e amadas de Deus, não podemos caminhar só por nós com a nossa força. Assim como Jesus, precisamos nos abrir para sermos movidos, cheios do Espírito Santo e caminhar na direção que devemos caminhar. Por isso o Senhor foi tentado ali pelo diabo durante 40 dias, exatamente para nos livrar da tentação,
pois é nele que nós vencemos toda tentação. Naquele dia de Jesus nada comeu, sentiu fome, e o diabo veio para tentar, para nos mostrar que ele vem exatamente na nossa fraqueza. Aproxima-se do Senhor e diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Não só de pão vive o homem. O diabo também levou Jesus para o alto e num instante mostrou os reinos e disse: eu te darei todo este poder de toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Irmãos e irmãs, a tentação nossa é de possuir, por isso a corrupção que toma conta dos corações, por isso a corrupção que descompassa a vida de nossa sociedade. E nós vivemos uma sociedade injusta e fraterna e estamos na contramão do amor. Por isso Jesus respondeu a ele: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Se nós colocamos outros ídolos, outros interesses, não adoraremos a Deus e perderemos o rumo. É um risco, por isso pagamos um alto preço com grandes prejuízos. Também o diabo colocou Jesus sobre a parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui. O Senhor lembra a ele, e é verdade, aquilo que o diabo diz, que conhece a Escritura, mas não a pratica. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus, por isso, lembra: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o tentou, foi vencido pela força da graça que está em Cristo, como só venceremos toda tentação nele. E o diabo sempre volta de novo. Sem a força amorosa de Deus, meu irmão, minha irmã, pereceremos e caminharemos nos descaminhos tão numerosos e possíveis nos atraindo. Tomo dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho para nos inspirar e iluminar quando ele lembra: ouvi, ó Deus, a minha súplica, atendei a minha oração, lembrando o Salmo 60. Pergunta: quem é que fala assim? Parece ser um só, dos confins da terra a vós eu clamo, e em mim o coração já desfalece. Então já não é um só, e contudo é somente um, porque o Cristo, de quem todos somos membros, é um só. Como pode um único homem clamar dos confins da terra? Quem clama dos confins da terra é aquela herança a respeito da qual foi dito ao próprio Filho: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra por domínio. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, é esse domínio de Cristo, essa herança de Cristo, esse corpo de Cristo, esta igreja de Cristo, esta unidade que somos nós, que clama dos confins da terra. Clamemos ao Senhor para que Ele nos dê a graça que nos sustenta, nos converte e nos faz vencer o demônio e permanecer no caminho do bem. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina,
a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.